Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre NFL e falando sobre draft. Rapaz, bora aqui falar um pouquinho de draft. A temporada da NFL tá quase terminando, o Super Bowl já tá aí, bater na porta o Super Bowl. Resta só a gente saber quem é que vai estar no Super Bowl, quem é que vai estar na disputa do título. Inclusive, nesse final de semana, na sexta ou no sábado, sai o meu vídeo de palpites para final de conferência, tá? Para as finais de conferência. Então, fica ligado para não perder. E aí, né, com a temporada caminhando para sua reta final, em breve o foco vai mudar totalmente pro draft. A gente tem aí uma classe interessante, com alguns nomes bem interessantes, inclusive nomes interessantes na posição de quarterback, que é a posição mais importante do jogo, né? Temos aí alguns prospectos bons, bem bons, e temos muitos times precisando de quarterbacks. Então, a tendência é termos muitos QBs sendo selecionados aí no topo do draft. Inclusive, a primeira escolha, obviamente, vai ser um quarterback, né? O Raiders, que é o dono da primeira escolha, clama por um quarterback há muito tempo, né? Desde a saída do Derek Carr, o Raiders procura um quarterback titular. Tentaram o Gene Smith nessa temporada, mas foi um completo desastre, uma temporada horrível do Gene Smith. Ele que vinha de alguns anos bons lá em Seattle, o Raiders apostou nele, achou que a parceria Gene Smith e Pete Carroll daria certo. Não deu nada certo. E o Raiders vai pegar o quarterback na primeira escolha e vai pegar o Fernando Mendonça. É mais do que certo que o Fernando Mendonça será a primeira escolha. Ele é um quarterback que acabou de ser campeão por Indiana, baita final contra Miami nessa última segunda-feira. Ele nem fez um jogo tão bom, mas ele foi muito decisivo ali na reta final. Aquele touchdown dele, aquela corrida pra... foram 15 jardas, né? Cara, aquele TD foi coisa assim. Já entrou no hall de maiores jogadas da história do college football. Aquela jogada dele foi um colosso de jogada. E o quarto período dele foi bom, né? O jogo em si do Fernando... Já tô íntimo, né? Já tô íntimo. Meu xará, né? Meu xará, Fernando. Já tô íntimo dele. O jogo em si dele foi, talvez, cara, tenha sido até o pior jogo dele na temporada, né? Foi um jogo onde ele não chegou a 200 jardas lançadas, completou menos de 60% dos passes. Então, não foi um grande jogo dele em termos estatísticos, mas em termos de decisão, cara, ele foi muito decisivo. Muito decisivo, né? Conseguindo conexões importantíssimas ali com o Charlie Becker em terceiras e quartas descidas. Fez um quarto período muito bom e conseguiu a jogada da vitória, que foi aquele TD, né, numa 4ª, né, na linha de... Agora eu não me lembro se foi na linha de 15 ou na linha de 12. Acho que foi na linha de 12, tá? Jogadaça, conseguiu a corrida, conseguiu a conversão, tomou uma porrada na hora que ele entrou na endzone, foi brincadeira, e mesmo assim voltou pro jogo, terminou a partida vivo e, principalmente, campeão, né? Um ano mágico pro Fernando Mendonça, campeão do college, vencedor do Heisman, que é o prêmio dado pro melhor jogador da temporada universitária. Então ele teve um ano incrível, um ano de 41 touchdowns, apenas 6 interceptações, um rating de 182.9. Jogou muito em Indiana. Ele que é um quarterback que tem características muito boas, né? Quarterback alto, 1,95, um quarterback preciso em curta, média distância. Na longa distância eu tenho algumas questões, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Um quarterback que tem ali o artifício da corrida, consegue ganhar jardas com as pernas. Um quarterback decisivo, um quarterback resiliente também. Então, ele tem as ferramentas para ser um franchise quarterback, para ser titular na NFL. E, obviamente, o Raiders, precisando de um quarterback, não vai pensar duas vezes e vai selecionar ele na first pick. E aí, nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho mais sobre o Fernando Mendonça, né? Eu quero aqui trocar uma ideinha sobre ele, compartilhar com vocês a minha visão sobre o prospecto. E no fim, eu quero que você comente aqui o que você pensa dele, o que você acha do Fernando Mendonça, acha que ele vai dar certo, acha que ele vai funcionar, acha que ele vai ser a solução pro ataque do Raiders, ou pelo menos vai começar a ser uma solução pro ataque do Raiders. Comenta aí no final do vídeo que eu vou querer saber a visão de vocês, tá bom? Então, bora aqui trocar uma ideia sobre o Fernando Mendonça. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo que é muito importante e vambora. Bom, como eu já adiantei nessa introdução que eu fiz, né, do Mendonça, ele é o melhor quarterback da classe.
Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Inclusive, eu acho que ele tá 1 ou 2 degraus acima dos outros, tá? Pra mim, ele é bem melhor do que os outros quarterbacks. Tem outros nomes interessantes que eu vou abordar nas próximas semanas. Eu vou falar bastante sobre draft nessas próximas semanas. Então, fica tranquilo que eu vou falar sobre os outros quarterbacks também. Mas pra mim, o Fernando Mendonça tá no nível acima dos outros. E o motivo disso são as características que eu já, né, adiantei na introdução. Quarterback alto, né? Hoje em dia na NFL, a altura vale muito na posição de quarterback. Na verdade, sempre valeu, né? E o Fernando Mendonça tem a altura. Ele não tem o físico em si. Falta massa muscular, falta ali ganhar um pouquinho mais de corpo. Ele tem 102 quilos. Né? Acho que seria necessário ele ter pelo menos uns 105, 106, tá? Então ele vai ter que passar um tempo ali na academia, vai ter que tomar ali um wheyzinho a mais, vai ter que dar uma aumentada na sua proteína, porque ele vai precisar ganhar mais força. Mas ele tem uma altura excelente para a posição. E, né, as outras características são as que eu falei. Um quarterback muito preciso, em média e curta distância, né? Ele rodando ali um sistema West Coast, que é o sistema que o Kyle Shanahan roda em São Francisco, por exemplo, ele vai muito bem. Que é um sistema focado em passes rápidos e curtos, né? E ele vai muito bem nesse tipo de passe. Ele solta a bola muito rápido, ele faz leituras rápidas, inclusive esse é outro ponto positivo no Fernando Mendonça. A leitura pré-snap dele me agrada bastante, me agrada muito. Ele consegue identificar bem a defesa, consegue fazer boas leituras da defesa, antecipa bem a defesa também. Então, rodando o West Coast, ele vai bem pra caramba. O head coach que ficar com o Fernando Mendonça, que recebeu o Fernando Mendonça, tem que rodar o West Coast. Tem que rodar, tem que privilegiar o que ele faz de melhor, né? Você pegar o Fernando Mendonça e botar ele pra ficar esticando o campo toda hora, passando em longa distância toda hora, você vai matar o Fernando Mendonça, porque o passe em longa distância dele, o passe em profundidade dele não é dos melhores. Não é ruim, mas não é dos melhores. Se você for pegar aí o tape dele, você vai ver que muitas vezes que ele passa para mais de 30, 40 jardas, a bola flutua muito. A bola flutua bastante. E aí, para ser interceptado, é 1-2. Às vezes o lançamento fica meio curto também. Então, você pegar o Mendonça e usar ele como um Josh Allen, por exemplo, você vai matar o moleque. Você tem que usar ele no que ele faz bem, que é curta, média distância, soltando a bola rápido, fazendo o ataque, ganhando jardas aos poucos, né? Privilegiando jardas após a recepção. Então, o Raiders, que vai pegar o Mendonça, tem que ter isso muito claro. Tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Então, ele tem uma precisão, tem uma altura, tem uma leitura para snap muito boa. E é um quarterback decisivo, né? Igual eu falei, na final contra Miami, ele não fez um grande jogo, não foi um jogo brilhante, mas ele foi decisivo pra caramba no final, conseguindo boas conexões, conseguindo aquele touchdown. E ele fez isso durante toda a temporada, né? A temporada inteira do Fernando Mendonça foi uma temporada de jogadas decisivas, dele sendo decisivo, dele aparecendo em quartos períodos. E além dele ser decisivo, ele é um quarterback muito resiliente. É um quarterback que lida bem com adversidades. Ele tem um probleminha de lidar com blitz. Ele não é tão bom contra blitz. Muitas vezes ele é sacado porque ele tem um outro problema, que é segurar muito a bola. Ele segura demais a bola, ele aceita muito sec. E isso na NFL é um problemaço, porque se ele ficar tomando sec toda hora na NFL, ele não vai durar a temporada inteira, ele vai machucar em 3 jogos. Então esse é um ponto que ele tem que melhorar. Porém, quando eu falo de resiliência, de lidar bem com adversidades, é responder a erros. Eu tô falando especificamente disso. Ele foi um quarterback pouco interceptado nessa temporada. Ele foi interceptado 6 vezes apenas. Inclusive, no playoff, ele enfrentou algumas das melhores defesas do college e ele não foi interceptado. Enfrentando as defesas de Alabama, de Oregon e de Miami, ele somou 9 touchdowns e nenhuma interceptação, o que é admirável. Só que nas poucas vezes que ele foi interceptado, ele conseguiu responder bem, né? Vou citar aqui 2 exemplos. Contra a Iowa, ele lançou uma interceptação ali no último quarto, né, quando o jogo estava empatado. A defesa de Iowa, que é uma defesa muito boa, né, uma defesa muito bem treinada. E aí, momento difícil, lançando interceptação, jogo pegado, tal. Ele vai na jogada seguinte e lidera uma campanha para vitória, né, conectando um passe maravilhoso ali de 49 jardas pro Elijah Sarratt, baita conexão, e ganha o jogo, né? Então, assim, ele é interceptado e, na sequência, já comanda uma baita campanha para vitória. 2 semanas depois, num cenário bem parecido, ele lançou uma outra interceptação em mais um último quarto contra a Oregon. E, de novo, na posse seguinte,
Ele acha o Surratt, conecta o touchdown, que foi o touchdown que decidiu o jogo. Então, ele tem essa característica muito positiva que é responder bem a erros. Ele responde bem a erros. Ele comete bastante erros, mas ele sabe responder bem. Ele não se abala, sabe? Ele é interceptado, ele é sacado, beleza, limpa a roupa, volta para a próxima jogada bem. Isso é um ponto muito importante. Mas, como eu falei, ele tem essas questõezinhas de segurar muito a bola, de não lidar muito bem com blitz. Uma outra coisa que ele não faz bem é improvisar, sabe? O Fernando Mendonça não é o tipo de quarterback que você quer toda hora improvisando jogada. Não, ele é um quarterback para executar sistema. Ele ali, paradinho, com pocket limpo, pé plantado, cara, ele vai fazer o ataque render, ele vai fazer o ataque fluir. Nesse ponto, ele lembra o Jared Goff. O Jared Goff é isso, é um quarterback, mano, com tudo dando certo, cara, vai que vai. O Anthony Curti até brinca, né, que o Jared Goff é um câmbio automático. O Fernando Mendonça é meio que nessa pegada também, só que eu acho que o Jared Goff, ele tem um braço bem melhor do que o do Fernando Mendonça, né, em profundidade o Jared Goff vai melhor. Mas o Fernando Mendonça é isso, é um cara assim, as coisas dando certo, ele vai em bem. Quando a primeira jogada do time quebra, quando a defesa consegue quebrar a primeira leitura dele, ele vai fazer as outras leituras, ele faz uma progressão, ele faz a progressão de passe muito bem, né? Sai do primeiro alvo pro segundo, terceiro, ele tá sempre escaneando o campo. Só que quando a primeira jogada dele, a primeira opção dá errado, às vezes ele colapsa, porque aí ele precisa improvisar. E no improviso, ele não vai bem. Ele não é tipo o Caleb Williams, né? Tipo o Patrick Mahomes, que improvisam bem pra caramba, que a primeira jogada fecha, a primeira janela fecha, ele consegue dar um jeito, escapar, desequilibrado, achar um passe mágico. O Fernando Mendonça não é isso. Inclusive, ele passando desequilibrado, ele vai muito mal. Então, ele é um quarterback pra você, mano, pra rodar o seu sistema. A prioridade número 1 do Raiders, a partir do momento que draftar o Fernando Mendonça, é melhorar de forma agressiva a sua linha ofensiva. Você tendo o Fernando Mendonça como seu quarterback, você precisa ter uma linha ofensiva foda pra proteger ele. Se você proteger o Fernando Mendonça, se você der tranquilidade pra ele no pocket, ele vai executar o sistema, ele vai fazer o ataque fluir. Agora, com a linha ofensiva que o Raiders teve temporada passada, ele vai sofrer bastante. Então, essas são duas coisas que o Raiders tem que ter muito bem claro na mente quando draftar o Mendonça. Ele é um quarterback de sistema, ele é um quarterback de West Coast. Você tem que priorizar passes curtos e passes rápidos. Assim você vai tirar o melhor do Mendonça. E o outro ponto, ele precisa de um pocket limpo, ele precisa de tempo, ele precisa que a linha ofensiva faça um bom trabalho. Então, draftou o Mendonça, já deixa essas duas coisas pregadas assim no mural. West Coast e linha ofensiva. Esses têm que ser as duas prioridades do Raiders, tendo o Fernando Mendonça como seu quarterback titular. Então, assim, em resumo, cara, pra encerrar, eu acho ele um quarterback bom. Claramente é um quarterback com capacidade de ser titular na NFL. Isso é muito nítido, né? Acho que, assim, o melhor dos cenários, ele vai ser um Kirk Cousins. No melhor dos cenários, ele é um Kirk Cousins. Ou um Jared Goff com um braço um pouquinho pior. É isso. No pior dos cenários, ele é um Mac Jones, entendeu? Quarterback ali, um bom reserva, que quando precisar vai aparecer, vai assumir bem a responsa. Acho que essa é a projeção mais pé no chão do Mendonça. O teto, um Kirk Cousins, Jared Goff. Pior cenário, um Mac Jones. Né? E pro Raiders, cara, que assim, tá desesperado por um quarterback, o Mendonça ele encaixa bem. Só que igual eu falei, você tem que entender o quarterback que você tem na mão. O Mendonça ele não é um Caleb Williams, que mesmo com a linha ofensiva não tão boa ou com o sistema não tão bem definido, ele vai conseguir render. Não, o próprio Caleb não conseguiu render até chegar o Ben Johnson, né? Não rendeu direito. Então você precisa, cara, tomar as decisões certas em off-season, precisa escolher bem a comissão e precisa focar em linha ofensiva. Ele vai ser o salvador? Ele vai carregar tudo sozinho? Vai resolver tudo sozinho? Não. Mas ele pode ser uma peça importantíssima nesse processo, que vai depender de boas decisões da diretoria, de boas decisões de off-season e de boas decisões da comissão, né? Então, eu acho que ele é a escolha certa, não tem como fugir, ele tem que ser a primeira escolha geral, ele vai ser a primeira escolha geral e desejo a ele e ao Raiders toda a sorte do mundo, né? O Raiders é uma franquia que que é uma franquia carismática, uma franquia... Eu gosto da franquia do Raiders, apesar de ter ali uma certa rivalidade com o Kansas City, que é o time pra quem eu torço, pra quem não sabe. É uma franquia que eu gosto. Eu acho o uniforme muito bonito, o estádio de Las Vegas é lindo, né? Então é uma franquia que tem carisma, uma franquia que tem potencial, tem, né, como um dos seus donos, simplesmente Tom Brady, que foi assistir a final do college pra ver o seu futuro jogador de perto. Então é uma franquia que tem potencial, mas
é um processo, né? É um processo que vai demorar um tempo, mas escolher um bom quarterback é o começo de tudo. E o Fernando Mendonça, acho que ele tem tudo pra ser essa boa escolha. Gente, é isso. Essa é a minha visão, esse é um pouquinho do que eu penso sobre o Fernando Mendonça. Concorda, discorda com os pontos que eu trouxe? Você enxerga algo diferente do que eu enxergo no Mendonça? Acha que eu talvez esteja sendo muito cruel com ele ou tô sendo muito bonzinho com ele? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Beijo e tchau.